Fala pessoal, aqui é o Pastor Christian, de novo na área para ler a palavra de Deus em um ano. Fico feliz que você está aí. Às vezes dá uma parada nos inscritos, mas de repente vem um pouquinho mais a cada momento. Eu fico muito feliz. O que importa é que nós sejamos relevantes na plataforma do YouTube. E assim, enquanto ainda tivermos força, ainda tivermos, essa ousadia, essa ferramenta do nosso lado, então que possamos usar. E aí, ó, Bíblia grandona em relação à outra que eu tinha, que eu usava, toda detonada, já usei por vários anos, ó, tem essa aqui. A outra era uma versão NVT, agora é a NAA. Gostamos muito dessa versão, prefiro ela. Traz algum entendimento um pouquinho melhor no jeito de falar, mas convido você a fazer a leitura junto comigo. Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Aí, bora lá. Leitura do dia 138. Samuel vazando, Saul atrás para pegar ele. Aí nós vamos ler essa história e ver o que Deus tem preparado para essa geração. Beleza? Então abra lá a sua Bíblia, vamos caminhando. Se você já comprou essa aqui, perfeito. Espero que já tenha chego em casa. Qualquer coisa, compartilhe, fala assim, eu tenho, tô lendo junto com você. Isso que importa. Fechou? Vamos lá. 1 Samuel 22, 1, 23, 29. Vamos ver quanto que nós temos. Hoje já um trecho aí, umas 3 páginas e pouquinho, 3 páginas. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Naquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi, é o nome dele, não fique nesse lugar seguro, vá entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava com Gibeá debaixo de uma árvore numa colina, com sua lança na mão, e todos seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam, escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar cilada, como se vê nesse dia? Então Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, disse, eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor, também lhe deu um mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Saul disse, escute, filho de Aitube. Esse respondeu, eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse, por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele,
para que se levantasse contra mim e me armasse cilada, como hoje se vê? Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto a Davi, o genro do rei, chefe de sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi esse a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão nas mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará salvo. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão acampados à cidade de Keilá e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keilá. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keilá lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: Levanta-se e vá até Keilá, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keilá, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keilá. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keilá, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keilá. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keilá e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava um mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo viu que Saul de fato procura vir a Keilá para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keilá me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo? Como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu povo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keilá me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus homens, que eram uns 600, saíram de Keilá e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keilá, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Horesa. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Horesa. Ele fortaleceu a confiança
em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão do Senhor... Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, sabe bem. Ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para casa. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre vós nos lugares seguros de Horesa, no monte de Aquilá, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali. Pergunte, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e seus homens foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém esses seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Sela Hamalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. João 10, 1, 21. Em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é esse pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu
simultaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olha só, eu tenho autoridade para entregar minha vida e reavê-la. É uma maneira que ele está dizendo assim, eu vou ressuscitar. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, esse modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Gente. Salmo 115, 1 a 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheiram, tem mãos, não apalpam, tem pés, não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles e os que fazem e todos os que nele confiam. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Provérbios 15, 18, 19. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Terminamos aí a nossa leitura de dia 138. Que alegria estar com vocês. Fico muito feliz de vocês estarem junto comigo nessa jornada, essa jornada bíblica, jornada de transformação da Bíblia nas nossas vidas, né? Transformando o caráter. Não por causa do papel, mas sim porque a informação que tem nela, o direcionamento que ela dá ao Cristo, a testificação da verdade. E isso é que é a relevância de nós lermos a Bíblia. Fechou? Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, dá um like, compartilha com os amigos e eu espero você para a nossa leitura diária amanhã.